Amados, graça e paz. Bom dia, pastor Vanilson Vieira. Vamos continuar falando sobre oração. E hoje o assunto é: qual a maior preocupação, o maior sofrimento, a maior aflição, angústia que nós temos? Então, entre nós, a gente tem a prática de pedir oração uns aos outros. E alguns até gostam de pedir oração, mas não gostam de orar. Porque nós precisamos uns dos outros na ajuda da oração intercessória. Então, orem, por favor. Sempre que alguém pedir. Sempre que alguém manda uma mensagem para me pedir oração, eu oro na hora. Na hora, porque depois eu vou orar e eu vou esquecer. Não vou lembrar. Então, eu já oro na hora e não vou ser hipócrita quando a pessoa disser: tá orando por mim? Tô. Não, me lembrei agora. Não, é hipocrisia. Então, eu oro logo na hora, porque eu caía muito nesse erro de deixar para orar depois e aí não lembrava. Então, é assim que a oração funciona, né? A gente se ajuda em oração. Quando a gente está orando, a gente está enviando mensagens de um mundo visível, que é o mundo que a gente vive, para um mundo invisível, né? Que os nossos 5 sentidos naturais, olfato, tato, paladar, audição e visão, não conseguem alcançar. Né? Porque esses 5 sentidos naturais é para ser usado aqui entre nós, não é para o mundo espiritual. Então, a gente envia mensagem na esperança, né, de que nesse mundo espiritual a nossa oração chegue, seja ouvida, e nossos pedidos também de gratidão também cheguem lá. Não é só de me dê. Aí, como saber que funcionou? É outra pergunta. Para alguns, sempre vai ficar a dúvida. Será que a minha oração é ouvida? Será que a minha oração chegou lá? O que eu posso dizer para você é: Deus não é surdo. A tua oração é ouvida. Talvez não vai ser respondida. Pelo menos naquele momento de imediato. Né? Porque tudo está dentro do propósito de Deus. Então, escuta bem isso aqui. Orar é um costume dos povos. Desde que existem pessoas, né, nesse planeta Terra que orar é um costume. Então, para cada tipo de fé existe uma forma de oração. Tribos remotas que viviam há muito tempo atrás, eles ofereciam sacrifícios e depois oravam por situações do dia a dia, como saúde, comida, chuva, filhos, vitórias em batalhas. Os incas e os astecas, eles chegaram ao extremo de oferecer sacrifícios humanos para atrair a atenção dos seus deuses. 5 vezes ao dia, os muçulmanos interrompem o que estão fazendo na hora que a mesquita chama para orar. Não importa o lugar da terra em que ele esteja. Ele sabe os horários e aí ele se curva em cima daquele tapetinho e oram. Tá certo? Na Rússia comunista, as pessoas que acreditavam no regime comunista, eles mantinham em casa, num cantinho todo enfeitado de vermelho, um retrato de Lenin, que era o seu ditador, e em vez de objetos cristãos. Então, o jornal Pravda, que é um jornal russo, ele publicou em 1950 a seguinte orientação: se você encontra dificuldade no trabalho ou se duvida da sua capacidade de trabalho, pense em Stalin e encontrará a confiança de que precisa. Aí continua a publicação: se você se sente cansado numa hora em que não era para você estar se sentindo assim, pense também em Stalin e seu trabalho vai dar certo. Quer tomar a decisão correta, dizia o Pravda, o jornal, pense em Stalin. Ou seja, os ateus comunistas também oram. Eles só não oram ao Deus do céu. Então, orar é um costume dos povos. Oramos para pedir, agradecer por medo, por desamparo, por perdão, por libertação do vício, etc.
Oramos porque não podemos deixar de orar quando o desespero bate à nossa porta e quando mais ninguém pode nos ajudar. Então a palavra prece, né, oração, significa precários. E precários, irmãos, é nada mais nada menos do que pouco poder para resolver, insuficiência, escassez, ajuda. É isso que quer dizer a palavra precários, prece e oração. Thomas Merton, ele escreveu o seguinte: nós somos um vazio pedindo para ser preenchidos. E nós, cristãos, para ser preenchidos por quem? Pela presença da Trindade Santa de Deus em nossa vida. Pela presença do Espírito Santo. O Salmo 63, verso 1, né? O salmista fez a seguinte oração: ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, ou seja, procuro estar na tua presença sempre. Busco-te ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Ela está aflita, todo o meu ser te deseja. A minha carne, ou seja, o meu corpo, te deseja muito, como em uma terra seca e cansada, onde não há água, ou seja, era uma sede espiritual e não das coisas do mundo. Na oração, rompemos o silêncio e às vezes as palavras fluem do mais íntimo do nosso ser. E o salmista escreve no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me. Ou seja, coragem para pedir, pois sabe que ele tudo sabe. Nada pode ficar oculto diante de Deus. Então sonda-me. Se há alguma coisa em mim, né, aí ele vai dizer: ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, ou seja, as minhas inquietudes, as minhas preocupações, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, George Miller, ele começava seu dia com várias horas de oração, implorando a Deus que cuidasse das necessidades do seu orfanato. Philip Yancey, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele entrevistou algumas pessoas e olha bem o que ele conseguiu como resultado dessas entrevistas. A pergunta era: a oração é importante para você? As pessoas: sim, claro. Com que frequência você ora? Ele respondeu: todos os dias. Qual o seu tempo de oração? Uns diziam 5 minutos, talvez 7. E ele perguntava: você acha satisfatório esse tempo para orar? A pessoa dizia: de fato, não. Você sente a presença de Deus quando ora? Às vezes, não com frequência. Então, muitas pessoas dessa entrevista falaram que veem a oração mais como um peso do que um prazer. Consideram a oração importante e até primordial, mas não oram. E se culpam por fracassarem na oração. Orar, irmãos, é um costume dos povos. Deveria ser dado uma melhor atenção para ela. Amém? Fica com Deus. Pensa nisso em nome de Jesus.